COAF e Sérgio Moro, COAF e Flávio Bolsonaro, COAF e o Congresso. Nesses últimos tempos, muito tem se falado sobre esse órgão, sua transferência a pedido do ministro Sérgio Moro, a votação na Câmara dos Deputados e uma derrota do governo em relação ao assunto. Mas afinal, o que aconteceu? A forma simples e objetiva de passar um pouco do que é a nossa política nacional e nosso sistema eleitoral. Bem-vindos ao nosso canal Política no Papel. Antes de tudo, o que é COAF? O Conselho de Controle de Atividades Financeiras é um órgão criado em 1998 pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, com a finalidade de fiscalizar transações financeiras e, por meio delas, apurar possíveis crimes como lavagem de dinheiro, ocultação de bens e desvios, rastreando o dinheiro movimentado. Desde a sua criação, ele é vinculado ao Ministério da Fazenda, hoje incorporado ao Ministério da Economia. O COAF é um órgão de inteligência financeira que elabora relatórios robustos que alimentam o Ministério Público e a Polícia Federal, servindo como base para inúmeros inquéritos e processos. Para se ter uma ideia da importância do órgão, foi através dele que o famoso ex-doleiro Alberto Youssef e sua ligação com políticos e servidores foi descoberta, desencadeando todo o processo da Lava Jato e, consequentemente, o enfraquecimento do governo de Dilma Rousseff. Mensalão, empreiteiras, crime organizado e, mais recentemente, o caso de Flávio Bolsonaro, filho do atual presidente, e Fabrício Queiroz. Esses foram alguns dos alvos famosos do COAF. Mas por que toda essa confusão em torno do órgão? Justamente por ele trabalhar com um tema tão sensível quanto corrupção e desvio de verbas públicas, ele tem ganhado muita visibilidade nos últimos tempos. Na medida provisória 870, editada pelo presidente Jair Bolsonaro, houve uma reestruturação do governo, que tinha como principal símbolo a diminuição de 29 para 22 ministérios. Dentre outras várias mudanças, essa MP atendia a uma solicitação do ministro da Justiça, Sérgio Moro, que pedia a transferência do COAF do Ministério da Economia, capitaneada por Paulo Guedes, para o da Justiça. Moro gostaria de possuir o controle do COAF, alegando ser um órgão estratégico para o Ministério da Justiça. Isso porque ele apoiaria diretamente as investigações relacionadas à ocultação de patrimônio, lavagem de dinheiro e Caixa 2, por exemplo. Além disso, ele disse que o COAF, dentro da pasta da economia, seria relegado a um segundo ou terceiro plano, porque o Ministério da Economia teria outras prioridades. Bolsonaro, então, acatou o pedido de Moro e fez a transferência do COAF para o Ministério da Justiça. Apesar disso, conforme vimos no vídeo de medida provisória, para que ela se torne lei, é necessário que o Congresso aprove, o que não aconteceu. E por que a Câmara dos Deputados não permitiu que isso acontecesse? Bem, líderes partidários disseram que o COAF sempre funcionou muito bem na pasta da Fazenda, hoje Economia, e que o ex-juiz Sérgio Moro não poderia acumular tanto poder em suas mãos. Além disso, eles citam que outros países desenvolvidos que possuem órgãos com atividades semelhantes ao COAF os mantêm junto à pasta de assuntos econômicos. O fato é que a relação de Moro com o Congresso, mais precisamente com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, não vem bem há meses. Para Maia, o ministro insiste e tenta empurrar a votação do seu pacote anticrime dentro da Câmara, e isso não é bem visto pelos deputados. Fora todo esse embate público, não nos esqueçamos que a ordem de prisão recente ao ex-presidente Michel Temer e seu antigo ministro Moreira Franco foi expedida pelo juiz Marcelo Bretas, aliado de Sérgio Moro. O problema aqui é que Moreira Franco é casado com a sogra de Maia. Inclusive, o processo que culminou na prisão de Temer e Moreira Franco
foi um desmembramento da Lava Jato, que teve início com, justamente, Sérgio Moro. Diante de todo esse quadro, uma parcela dos deputados, principalmente do Centrão, que são aqueles que apoiam ou se opõem ao governo a depender do tema, articularam para alterar partes da MP 870. Como resultado, foi aprovada a redução de ministérios, mas o COAF não pôde ir para as mãos de Sérgio Moro. O texto alterado foi então para o Senado, no qual a maioria era sim a favor que o COAF estivesse com Moro. Apesar disso, o Senado aprovou o mesmo texto da Câmara. Isso porque, se alterassem algo da MP, ela teria que voltar para a Câmara para uma nova votação. Com o tempo curto, pois o prazo da tramitação da MP no Congresso vence no dia 3 de junho, não haveria tempo suficiente para mais votações. Se demorassem mais, toda a medida provisória perderia sua validade, e dentre outros resultados, os ministérios voltariam de 22 para 29, e então o presidente Jair Bolsonaro seria obrigado a realocar ministros e nomear outros novos. Passada a votação, o presidente da República aceitou e encarou as modificações do texto do Legislativo, enquanto Sérgio Moro, lamentando perder o COAF, também se deu por satisfeito, pois entendeu que se demorasse mais, toda a reestruturação poderia ir por água abaixo. Apesar disso, um dos partidos políticos, o Podemos, entrou com uma ação no STF, afirmando que a alteração que a Câmara dos Deputados fez na MP, impedindo que o COAF ficasse com o Moro, é inconstitucional. Isso porque a reestruturação de órgãos na administração pública é uma matéria de competência privativa do presidente. Isso significa que qualquer lei que trate disso deverá ser escrita pelo então presidente da República, e nenhum deputado ou senador poderá alterar isso. Enquanto o Supremo não decide, o COAF não está abaixo de Moro e segue então no Ministério da Economia. A política é feita desta forma. Um poder da República possui suas armas para contrabalancear o outro. E vocês, o que acham disso? O COAF deveria ter ficado com Moro ou os deputados agiram certo? O Centrão é um mal da nossa política ou ele acerta sendo um meio termo entre apoiadores e oposição? Deixe sua opinião sobre o polêmico assunto, curta nosso vídeo e se inscreva no canal. Obrigada e até a próxima!